Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá, empreendedores criativos, eu sou Alexandre Manta e começa aqui mais uma série Planejando para Desconstruir. Olá pessoal, estamos de volta, com muita satisfação, com muita alegria. Nós tivemos um bom crescimento no nosso canal do YouTube e nós queremos desde já agradecer a vocês. Eu falo nós porque eu falo em nome da equipe da AB Criativa, que é a estrutura que proporciona essa atividade para vocês, ok? Bom, eu queria começar hoje até de uma forma um pouco mais descontraída e engraçada, porque nós temos uma loja física. E eu cheguei na loja, acho que há uns 2 dias atrás, e nós temos uma televisão ao fundo da loja e uma das nossas especialistas de venda, ela comentou assim para outra, fala para ele o que a cliente disse. E eu falei, gente, fala, cara, feedback é a coisa mais importante, né? A gente cresce através dos comentários das pessoas e a gente procura selecionar aquilo que a gente ouve, as críticas, aquilo que presta, aquilo que não presta, enfim. E eu comecei a ficar curioso, eu falei assim, gente, fala o que é, não importa o que é o assunto. O que importa é que eu preciso saber o que está sendo falado. Bom, aí uma delas falou para a outra, falou assim, bom, então eu vou falar. Aí a outra, então fala. E ela falou assim, olha, estava passando na televisão aqui os episódios, né, que você gravou e teve uma cliente que parou e falou assim, nossa, olha para a olheira daquele cara na televisão. Gente, eu me acabei de rir de verdade, ri muito, porque é fato, não é novidade para ninguém que eu não sou nenhum garoto, né, eu já cheguei à casa dos 50 anos de idade. E além da idade pesar nas marcas do meu rosto, eu começo a trabalhar 5h30 da manhã e normalmente eu paro por volta de 00:30, 1h, quando às vezes até às 2h da manhã. Então é fato que as expressões do cansaço obviamente aparecem no meu corpo, eu sou um ser humano, sou uma pessoa natural e isso aparece. Então por isso pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, que é colocar o meu óculos. Afinal de contas, eu também tenho correção visual. E esse meu óculos me protege das pessoas que ficam tomando conta das minhas olheiras. Bom, independente das minhas olheiras, o que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é um assunto muito interessante que surgiu nessa manhã que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Eu fui abordado por uma pessoa. E essa pessoa falou assim, vem cá, quero falar contigo. Eu falei, pois não. Ele falou assim, você tem um canal no YouTube, né? Eu falei assim, nós estamos começando a transmitir para o YouTube aquilo que a gente já faz há algum tempo e a gente acabava não produzindo, né? Acabava não colocando isso de forma exposta para o público. Aí ele falou assim, tá... O que você fala mesmo lá no canal do YouTube? Eu falo assim, a gente fala sobre empreendedorismo, o nosso foco é falar sobre empreendedorismo, o nosso desejo é fomentar o empreendedorismo, né? Aí ele falou, não, mas qual é o tema que você está falando lá no canal do YouTube? Bom, o tema que eu estou falando é Planejando para Desconstruir. Aí ele parou, pensou, aí falou assim, Planejando para Desconstruir, não entendi. Falei, posso te explicar rapidamente? Porque nós dois não tínhamos muito tempo para podermos conversar naquele momento. E eu falei assim, mas cara, vou te explicar rapidamente. A ideia do Planejando para Desconstruir é a seguinte. Independente se você tem um negócio zero, ou seja, você vai começar a empreender, ou se você já tem um empreendimento, o fato é que para você poder utilizar a técnica do planejamento, você precisa efetivamente desconstruir os conceitos errados que você carregou. Óbvio, né, que se você tem um empreendimento de sucesso, sendo um empreendedor formal, informal, microempresário, pequeno empresário, seja lá da forma que for, se você já tem um empreendimento de sucesso,
Muitas vezes é necessária apenas a questão da correção da posição da vela, para que você tenha, ao invés de dar uma produtividade X, uma produtividade X mais Y. Ponto, com a aplicação da questão do planejamento. Porém, na sua maioria, isso é fato, isso aí é visto no dia a dia, isso não tem chororô, não tem churumela, não tem nada que possa liquidar esse assunto. A maioria dos empreendimentos, eles são feitos aos trancos e barrancos. Então, para que a gente possa planejar esses empreendimentos, é necessário começar uma desconstrução. O que é desconstruir? É você desfazer aquilo que está feito. Agora, você entende que desfazer o que está feito é apenas retirar algo que você construiu de forma sólida? Não. O primeiro grande aspecto do desconstruir, do planejamento para desconstruir ou do planejar para desconstruir, é você começar a mudar a mente. Ninguém vai a lugar nenhum, cara, se não tiver a sua mente bem focada e bem direcionada naquilo que deseja. Isso é fato, isso é... A história mostra pra gente com muita clareza muitos casos em que as pessoas tinham técnica, as pessoas tinham motivação, as pessoas tinham paixão, e porque elas não conseguiam fazer com que isso tivesse um fluxo natural, um fluxo ordenado, ou um processo, ou uma sistemática, que as coisas não dessem certo. E isso nós temos vários exemplos. Então, o primeiro grande aspecto do planejando para desconstruir é desconstruir na cabeça do ser humano, naquilo que nós arraigamos na nossa mente de forma errada, ou nós construímos de forma errada no nosso ser, que nós não aprendemos corretamente na base, aonde a gente deveria ter sido instruído. O primeiro passo é desconstruir. E essa pessoa virou e falou assim: cara, faz sentido o que você está falando. Olha, gente, tem muita gente que acredita que sucesso é algo que tem que ser grandioso. E quando a gente aprende, cara, que sucesso é uma coisa que você mede em pequenas porções, eu me arrepio de falar isso nesse momento, me arrepio de verdade. Eu fiquei radiante de poder ter conversado com aquele homem e tê-lo feito entender o quanto é importante você mudar mentalidade. Sensacional. E aí ele testemunhou de como a ideia que eu estava passando para ele ali muito rápido, num momento mega importuno, como aquilo fazia sentido para uma história de passado dele. Olha que coisa maravilhosa, cara, isso fortalece a minha paixão de acreditar que gerar técnica para o pequeno, para o micro, para o empreendedor individual, seja ele formal ou informal, é a solução para a gente conseguir mudar e estabilizar e fazer crescer um mercado que não consegue, evidentemente, fortalecer, perseverar simplesmente pelo fato de não conseguir se manter. Não conseguir efetivamente, através de técnicas fundamentadas, conhecimento científico, fazer com que se mantenha. Isso é fato. E poucas horas depois, novamente conversando agora com pessoas mais próximas durante a hora do almoço, um colega lembrou assim: cara, lembra de uma história que você contou a respeito de um cara que ia comprar fruta? E eu fiquei pensando, falei, rapaz, lembrei, cara. E essa história eu gostaria de compartilhar com você aqui agora, bem rapidinho. Esse vídeo não vai ser demorado. Aos meus, não haters, mas aos meus comentaristas, aos meus críticos que procuram me criticar pelos vídeos muito longos, que ainda não absorveram efetivamente a questão do conteúdo, eu quero dizer, galera, segura um pouquinho, espera um pouquinho. Se você realmente está interessado no assunto, se você realmente é aquele cara que está a fim de mudar o destino da tua vida, então segura um pouquinho aí que eu não vou demorar nesse vídeo. Vamos lá. Certa feita, um funcionário entrou na sala do chefe e falou assim: chefe, eu quero ganhar a mesma coisa que o fulano. O chefe parou, olhou para ele,
deu aquela reclinada naquela cadeira confortável, bacana, olhou para um lado, olhou para o outro. Eles trabalhavam num edifício, e aí ele falou assim: fulano, faz um favor para mim. E o cara meio sem entender, porque na verdade ele esperava uma resposta, né? Ele queria uma resposta. Nós somos doutrinados a termos respostas imediatas para aquilo que a gente indaga. A gente nunca quer raciocinar para poder talvez entender uma mensagem que está sendo passada para a gente, para que a gente acalme o nosso coração. By the way, esse não é o caso. Ele falou assim: poxa, faz um favor para mim, vai lá embaixo, lá na rua, lá em frente ao prédio, lá tem uma barraca de fruta, dá um pulo lá para mim e verifica com o vendedor se ele tem morango, porque eu estou com muita vontade de comer morango. Meio, digamos assim, atônito, pensando dentro da sua cabecinha, ele fala para ele mesmo, né? Pô, esse cara, eu vim aqui dizer que eu tô com um problema de grana e esse cara ainda me pede para eu ir lá embaixo, porra, ver se tem morango para ele. Mas beleza, né? Como eu tô no momento que eu tô pedindo alguma coisa para ele, a famosa história, tu quer fazer rir, né? Então, pô, tu quer rir, então tu tem que me fazer rir. Esses conceitos banais e fúteis que são imputados às nossas cabeças. Ele falou: beleza, eu vou lá embaixo. Aí ele pegou, saiu da sala do chefe, pegou o elevador, desceu, chegou lá embaixo, perguntou pro cara, subiu, bateu na porta, falou assim: posso entrar? Ele falou assim: pode, entra, senta aí. E aí, os morangos? Ele falou assim: cara, não tem morango. Ah, não tem morango, tá bom. Tá ok, espera só um minutinho aí. Pegou o telefone, desculpa o ramal. Fulano, você pode dar um pulinho aqui agora? Ok, estou te aguardando. E entrou aquela pessoa, o qual era o comparativo do cara que estava reclamando de salário. E aí o chefe fala para esse cara que entrou, fala assim: ô fulano, você pode, por favor, dar um pulo lá embaixo, lá na calçada, em frente ao prédio, e perguntar pro vendedor daquela banca de frutas se ele tem morango? O cara: pois não, chefe, agora. Nesse momento que ele já reage: pois não, chefe, agora, o outro já fala assim: puxa saco, né? Baba ovo, por isso que ele ganha mais do que eu, cara. Tá vendo só? Pô, que ódio que eu tenho desse cara. Pô, eu sou muito mais capaz do que ele, eu sou muito melhor do que ele. Cara, eu entrego tudo na hora que o cara me pede, eu não deixo de fazer nada, eu não deixo de cumprir nada. E ele fica ali murmurando dentro dele, sentado na frente do chefe, e o chefe vira para ele e fala assim: espera só um minutinho, a gente já vai continuar a nossa conversa. E demora aquele tempo, o cara pega o elevador, desce, chega lá embaixo, pergunta pro cara: ei, meu irmão, tem isso, papapá, sobe. Quando ele entra, bate na porta, entra na sala do chefe, fala assim: chefe, é o seguinte, cara, não tem morango não, morango tá fora de época, mas se você quiser, tem banana e custa X, tem manga, custa Y, tem goiaba, custa Y mais X, tem kiwi, custa Z. Aí ele falou: não, tá, obrigado, fulano, na verdade eu queria mesmo morango. Muito obrigado, tá bom? Você pode se retirar, por gentileza. No momento que aquele cara sai da sala e o outro está sentado na frente, aquele que era o reclamante, ele já começa a baixar a cabeça. A mensagem bateu doído. Talvez a percepção não tenha sido 100% da história, mas aquele chefe vira para ele e fala assim: e aí? Você acha mesmo que você tem condições de pleitar o mesmo salário que aquele outro cara? Do que o teu colega? E ainda meio que tentando ainda achar argumento, ele fala: não, porque eu faço isso, faço aquilo, eu sei. Eu não estou dizendo que você não faz. Eu não estou dizendo que você não entrega aquilo que eu te peço. Eu não estou dizendo que você não cumpre aquilo que para o que você é contratado. Porém, a tua visão é estreita. A tua visão é estreita. A tua visão ela ainda não abriu o flanco. E quando eu relembrei essa história, eu pensei muito forte na questão do empreendedorismo e mais ainda
em cima desse tema que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso canal. Planejando para desconstruir. Se existe uma coisa que me causa profunda agonia, ah, Alexandre, você está dizendo que você sempre foi um funcionário maravilhoso. Não, cara, durante muitos anos eu fui um funcionário eficiente. Mas a partir do momento que eu fui começando a entender que o sucesso do negócio daquele que me pagava o salário dependia de mim, que eu era parte daquele negócio e que para que o sustento da minha casa, para que a gasolina do meu carro, para que o jantar que eu vou poder propiciar a minha esposa, os meus filhos, as férias, que tudo aquilo dependia sim daquela empresa que me pagava os proventos, eu comecei a entender e a cuidar dela como se ela fosse minha. E isso hoje, pessoal, é um dos grandes impeditivos para o sucesso de muitos empreendedores. Principalmente para aqueles empreendedores que são demitidos. Ih, cara, o cara foi mandado embora. O cara foi mandado embora e ele não tinha expectativa de ser mandado embora. Ele se achava muito bom porque ele entregava as coisas no horário, no prazo certo, todas as demandas que eram solicitadas ele entregava e ele se viu injustiçado por ter sido mandado embora. E quando ele é mandado embora porque ele se achava muito bom, ele fala assim, agora eu vou abrir meu negócio e eu sou muito bom no que eu faço. Mas o que ele não descobriu é que ele podia até ser muito bom no que ele fazia, mas a mentalidade dele não era boa. Por quê? Porque a visão dele era assim, ó. Você conhece algum animal? Você conhece algum animal que anda com um negócio assim, ó? Você conhece? Opa, não. Nada de comparativos. Porém, meu amigo, porém, minha amiga, porém, empreendedor, porém, funcionário de empresa privada, porém, funcionário de empresa pública, se algum dia você vai pensar em crescer como profissional, você vai pensar em modificar o teu pensamento em relação à empresa que você trabalha ou em relação à empresa que você vai abrir. Sabe por quê? Porque quando você for criar o teu negócio, o teu pensamento é assim, ó, você não aprendeu a pensar assim. E isso vai fazer toda a diferença. Enquanto você pensa assim, você vai ser mais um no meio da população, você vai ser mais um, desculpe o termo, no meio da boiada. No meio da boiada. Aí você pode ter coragem, pode ter dinheiro, você pode ter paixão, você pode ter o escambau a 4. Você pode ter o que você quiser. Mas se você não tiver a capacidade de tomar conta do negócio dos outros como se fosse teu, quando você chegar no teu, você vai estar perdido porque você não sabe o que é tomar conta, você não sabe o que é ter cuidado, você não sabe o que é entregar a mais. Aí você acha que você é levantar a porta de uma loja, você abrir as portas de um comércio no horário certinho e fechar no horário certo também, você acha que isso é receita de sucesso. Balela, meu amigo, balela. Planejar para desconstruir é desconstruir isso que está na tua mente, que te restringe. Cara, quantas vezes eu vejo, fulano, pô, apaga a luz ali daquela sala, cara, não tem ninguém naquela sala. Ah, meu irmão, pô, a empresa é rica, cara. A empresa é rica. Isso não vai fazer nem cosquinha no bolso daquele dono da empresa. Cara, você imprimiu um negócio sem ter certeza que o arquivo estava certo. Por que você não esperou primeiro, deu uma verificada? Por que você não usou uma folha de rascunho para imprimir aquilo ali? Não, cara. A empresa é rica, cara. O que é uma folha de papel para a empresa? O que é uma impressão? Entendeu? O que é uma resma de papel? O que são 1000 litros de água? O que são 2 peças que foram jogadas na sucata? O que foi uma venda que foi mal feita e o preço que saiu foi mais barato? O que foi? Sabe o que foi, meu amigo? Foi para vala. Foi para vala o negócio. Foi para vala. E aí, eu vou dizer para vocês uma frase que eu aprendi que nunca mais na minha vida eu esqueci. Eu tive um gerente geral que ele aprendeu uma frase num treinamento, num processo de coaching, que dizia assim, e ele colou isso na parede da sala dele, né, para que todos vissem quando entrasse lá. Se você me traz um problema,
você faz parte do problema. Se você traz uma solução, você faz parte de uma solução. Então, o que nós precisamos é parar de focar no problema. Qual era o problema daquele chefe? Ele queria comer morango. O que o cara focou? Ele quer comer morango. E porque ele quer comer morango e não tem morango, porque morango está fora da época, o cara não come mais nada, ele morre de fome. Gente, se o cabra tivesse, o primeiro cabra que desceu para procurar a fruta, se ele tivesse na cabeça o foco na solução, ao invés de ter o foco no problema, o que ele teria feito? Igual ao outro. E pode ser que se ele subisse justamente com a mesma resposta que o segundo subiu, ele tivesse recebido o quê? Uma promoção. Se aquilo satisfazia ele, então ele ia sair dali satisfeito. Legal isso, não é? Bacana isso, não é? Só que por que o chefe fez aquilo com ele? Porque ele sabia que ele era um cara o quê? Da entrega. Ó, desculpa, viu, gente? Mas o terminho que me dá agonia. E aí, fulano? Cara, vou fazer minha entrega de hoje. Hoje eu vou entregar aquilo que eu tenho para fazer. E esse cara que sempre fala essa coisa assim, eu sou eficiente, eu entrego aquilo que é a minha demanda. Ou seja, ele vai dizer, a partir de agora isso não é mais meu problema. Aí, já era, velho. Aí esse cara vai empreender. Aí quando ele vai empreender, ele encontra no mercado que é um mercado extremamente competitivo, um mercado onde aquele que faz parte da boiada não faz diferença. Se não faz diferença, ele morre. Se ele morre, ele vai se ver numa fase de desespero e ele vai ter que voltar para o mercado como empregado de novo, porque o empreendimento que ele deu não tinha base nenhuma, não tinha nada planejado, ele não tinha uma mudança de visão, ele não tinha uma mudança de pensamento. O foco dele era apenas no problema e não na solução. Nunca foi. E ele sempre se preocupou em ser simplesmente eficiente ao invés de ser eficaz. Eu estou preocupado com o cabelo aqui, galera, porque senão aquela senhora vai voltar. Aquela senhora vai voltar na televisão e falar assim, pô, o cara agora botou um óculos, mas ele não para de mexer no cabelo e tá aparecendo uma calvície lá. Pessoal, é só para descontrair. Cara, você quer mudar? Aí, irmão, aí, irmã, empreendedor, empreendedora, você quer mudar? Muda. Mas muda para o foco da solução, não para o foco do problema. Se você se mantiver no foco do problema, cara, você vai se manter no mesmo lugar de sempre. E aí você nunca vai mudar a tua mentalidade. Ponto número 1 desse vídeo curtinho, de 20 e poucos minutos. Foca na solução. Foca na solução. Não foca mais no problema. Muda. Se você é só e você está satisfeito com isso, em ser só um funcionário de uma empresa, faz diferente. Mostra para todo mundo que hoje você não foca mais no problema, que você não é mais só parte da boiada, que você resolveu sair da boiada e procurar o teu caminho. E o teu caminho, a partir do momento que você focar na solução, vai ser um caminho de sucesso. E ainda tem mais, tá? Tu ganha um monte de bônus quando você passa a focar no sucesso. Sabe por quê? Porque a tua vida na família vai melhorar, a criação dos teus filhos vai melhorar, a relação com a tua esposa vai melhorar, a relação com os teus vizinhos vai melhorar, a relação tua com a sociedade vai melhorar e mais ainda, tá? A tua relação até com Deus vai melhorar, seja lá o Deus que tu seguir, vai melhorar. Por isso é que eu digo, meu amigo, para empreender, tem que aprender também a desconstruir. Então, se liga aí no nosso canal, continua curtindo os nossos vídeos, tá certo? O pessoal aí, a rapaziada que tá me chamando já de Felipe Neto, que tá me chamando de blogueirinho, enfim, tô nem aí, galera. Minha missão aqui, sabe qual é? Construir o empreendedorismo mais eficaz, fazer com que os micros, com os empreendedores individuais, que eles tenham critérios científicos para poder estruturar os seus empreendimentos e fazer com que a sociedade se fortaleça. Essa é a minha paixão, esse é o meu recado e até breve.